Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história de terror japonesa. É uma leitura clássica. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal, deixar um like, um comentário e, se possível, compartilhar o vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir que você, por favor, se inscreva no meu canal do YouTube. É bem rapidinho e você me ajudaria bastante. Bem, vamos lá? A mergulhadora da Baía de Oizu. Oizu, na província de Sagami, tornou-se um lugar tão badalado por ser o local de residência escolhido pelo Marquês Ito e várias outras importantes autoridades japonesas que uma história de natureza um tanto romântica, que remonta do período Ninan, pode ser interessante. Durante os primeiros tempos desse período, que durou de 1116 d.C. a 1169 d.C., um certo cavaleiro, cujo nome era Takadai Jiro, adoeceu na cidade de Kamakura, onde estava alocado, e recebeu uma recomendação para passar o mês quente de agosto em Oizu, em total repouso, paz e quietude. Quando recebeu permissão para tanto, Takadai Jiro não perdeu tempo em se instalar por lá com o maior conforto possível em uma pequena hospedaria de frente para o mar. Morador da porção central do país que, com exceção do período de serviço em Kamakura, quase não tinha contato com o mar, Takadai gostava de observar o movimento das ondas dia e noite, pois, como quase todos os japoneses de família importante, era um homem poético e romântico. Ao chegar a Oizu, Takadai se sentia cansado e sujo. Assim que seu quarto foi providenciado, ele tirou as roupas e foi se banhar. Takadai, que tinha por volta de 25 anos, era um bom nadador. Mergulhou no mar sem medo e avançou quase 1 quilômetro. No entanto, foi atingido por um golpe de má sorte. Acometido por uma cãibra violenta, começou a afundar. Um barco de pesca com um homem nos remos e uma mergulhadora como passageira estava por perto e foi ao seu resgate. Mas a essa altura, ele já havia perdido a consciência e afundou pela terceira vez. A garota pulou da embarcação e nadou até o local onde ele desaparecera. Então, mergulhando fundo, trouxe-o de volta à superfície, mantendo-o à tona até que o barco chegasse e, unindo esforços com seu pai, conseguiu puxar Takadai para bordo, mas não sem antes ele perceber que o braço macio que envolvia o seu pescoço era de uma mulher. Quando recobrou a consciência por completo, antes de chegar à praia, Takadai viu que sua salvadora era uma linda ama, mergulhadora, de no máximo 17 anos. Era de uma beleza que ele nunca havia visto antes, nem mesmo nos altos círculos que estava acostumado a frequentar. Takadai estava apaixonado pela beldade que fez seu resgate antes mesmo de o barco atracar na praia pedregosa. Determinado a retribuir de alguma forma a gentileza recebida, Takadai ajudou a arrastar o barco para a superfície inclinada à beira-mar e depois a carregar peixes e redes até a pequena cabana com telhado de palha, onde agradeceu à moça por seu gesto nobre e corajoso e parabenizou o pai por ter uma filha assim. Depois disso, voltou para sua hospedaria, que ficava a pouco mais de 100 metros de distância. A partir desse momento, a alma de Takadai não sabia mais o que era paz. Um amor do tipo mais enlouquecedor o consumia. Ele não conseguia dormir à noite, pois não conseguia se desvencilhar da imagem da linda mergulhadora, cujo nome, ele descobriu, era Kino. Por mais que tentasse, não conseguia tirá-la da cabeça nem por um instante. Durante o dia era pior, pois não podia ver Okino, que estava no mar com o pai, mergulhando atrás de abalones e outros frutos do mar. E, em geral, já era fim de tarde ou início da noite quando ela voltava.
e era impossível enxergá-la com tão pouca luminosidade. Certa vez, Takadai chegou a tentar conversar com Okino, mas ela não tinha nada a lhe dizer e continuou se ocupando apenas de ajudar o pai a carregar as redes e os peixes até a cabana. Isso deixou Takadai ainda pior e ele voltou para o seu quarto enlouquecido, descontrolado e mais apaixonado do que nunca. Por fim, o amor se tornou tão grande que ele não era mais capaz de suportar. Sentia que precisava, no mínimo, do alívio de poder declará-lo. O que fez então foi confiar o segredo a seu servo mais fiel, que foi despachado com uma carta até a cabana do pescador. Okino-san sequer escreveu uma resposta, mas pediu ao velho que agradecesse seu senhor em nome pela carta e pela proposta de casamento. Diga a ele que também nada de bom pode vir da união de alguém de nascimento tão elevado com alguém tão inferior como eu, falou ela. Um casal com tantas diferenças jamais teria um lar feliz. Confrontada com argumentos contrários por parte do servo, ela apenas acrescentou: já lhe disse o que falar a seu senhor, mande a ele minha mensagem. Ao ouvir o que Okino tinha dito, Takadai Jiro não se enfureceu. Ficou simplesmente perplexo. Era impossível para ele compreender que uma pescadora poderia recusar um pedido de casamento de alguém como ele, um samurai de uma classe superior. Na verdade, em vez de se irritar, Takadai se viu tão aturdido que chegou a apreciar a resposta, pois pensou que talvez ele tivesse abordado a bela Okino-san de uma forma um tanto abrupta, que essa primeira recusa era apenas um estratagema por parte dela, que não deveria ser levado a sério. Vou esperar um dia ou dois, pensou Takadai. Agora que Kino sabe de meu amor, pode começar a pensar em mim e ficar ansiosa em me ver. Vou manter distância. Talvez assim ela fique tão angustiada para me ver quanto eu fico para vê-la. Takadai permaneceu fechado no quarto pelos 3 dias seguintes, acreditando no fundo do coração que Okino devia estar pensando nele. Na noite do 4º dia, escreveu outra carta para a moça, mais apaixonada que a primeira. Despachou seu velho servo e esperou pacientemente pela resposta. Quando Okino recebeu a carta, deu risada e falou: sinceramente, estou achando muita graça de você me trazer essas cartas. É a segunda em 4 dias, e até então eu nunca havia recebido uma carta na vida. O que será que esta diz? Depois de dizer isso, ela rasgou o envelope e leu, antes de se virar para o servo e dizer: não consigo entender. Se você transmitiu corretamente a minha mensagem para o seu senhor, é impossível que ele não tenha entendido que não podemos nos casar. A posição dele é elevada demais. Seu senhor está bem da cabeça? Sim, com exceção do amor por você, meu senhor está em seu perfeito juízo. Mas desde que lhe viu, não fala nem pensa em outra coisa. Tanto que até me cansei de ouvir e rezo de coração todos os dias a Kuanon para que o tempo esfrie, para podermos retornar ao nosso posto em Kamakura. Por 3 dias precisei ficar fechado na hospedaria ouvindo os poemas de meu jovem senhor sobre sua beleza e o amor que ele sente. E todos os dias, como qualquer pessoa sensata faria, desejei sair para pegar um barco e pescar um delicioso aburame, pois nessa época esses peixes estão gordos e suculentos. Sim, meu senhor está bem da cabeça, mas você o tirou do prumo, ao que parece. Ora, case-se com ele, para que possamos ficar todos felizes e sair para pescar todos os dias, em vez de perder tempo com essas férias tão exóticas. Você não passa de um velho egoísta, retrucou Okino. Acha mesmo que eu me casaria só para aplacar o amor de seu senhor e satisfazer sua vontade de pescar? Eu já lhe disse para avisar seu senhor que não vou me casar com ele porque não podemos ser felizes por termos posições tão diferentes na vida. Volte lá e repita essa resposta. O servo fez mais um apelo. Okino, porém, manteve-se firme e, por fim, o velho foi obrigado a dar a notícia desagradável a seu senhor. Pobre Takadai. Dessa vez ele ficou abalado, pois a moça se recusou até mesmo a encontrá-lo para uma conversa.
que ele poderia fazer? No fim, escreveu mais uma carta suplicante e falou com o pai de Okino, mas o pescador disse: Senhor, minha filha é tudo para mim neste mundo. Não tenho como querer influenciá-la em uma questão como o amor. Além disso, nossas mergulhadoras têm personalidades fortes como seus corpos, pois o perigo constante as deixa com nervos de aço. Elas não são como as agricultoras passivas, que podem ser influenciadas e até obrigadas a se casar com homens que detestam. A maioria das vezes, elas são mais determinadas do que nós. Eu sempre fiz o que a mãe de Kino me mandava e não tenho como influenciá-la em questões de casamento. Posso lhe dar conselhos e isso vou fazer. Mas, Senhor, neste caso sou obrigado a concordar com minha filha que, por maior que seu pedido seja uma honra, não seria prudente da parte dela se casar com alguém em uma posição tão mais elevada na vida. Takadai ficou com o coração partido. Não havia mais nada que pudesse dizer ou fazer. Com uma mesura profunda, ele deixou a cabana de pescador e se retirou para o seu quarto na hospedaria, do qual não saía mais, para grande consternação de seu servo. Cada dia ia ficando mais magro e conforme o dia de ir embora se aproximava, Takadai estava muito pior do que quando chegara a Oizo. O que ele faria? O velho provérbio segundo o qual, de onde saem bons peixes do mar, sempre existem outros, não lhe exercia nenhum apelo. Ele passou a sentir que sua vida não valia a pena e decidiu encerrá-la no mar, onde seu espírito talvez pudesse ficar vagando e pudesse ver de tempos em tempos a linda mergulhadora que encantou seu coração. Nessa noite, Takadai escreveu uma última carta para Kino e assim que os moradores de Oizo se recolheram para dormir, ele se levantou e foi até a cabana, passando a folha por baixo da porta. Em seguida, se encaminhou para a praia e depois de amarrar uma corda pesada no pescoço, pegou um barco e remou até aproximadamente 100 metros da costa, onde se jogou na água com a pedra nas mãos. Na manhã seguinte, Okino ficou chocada ao ler na carta que Takadai Jiro se mataria por amor. Ela correu para a praia, mas encontrou apenas um barco de pesca vazio a 300 ou 400 metros da costa e foi nadando até lá. Na embarcação, encontrou a caixa de tabaco de Takadai e sua juro, caixinha de remédios. Okino concluiu que Takadai devia ter se jogado no mar ali perto. Então se pôs a mergulhar e não demorou muito para encontrar o cadáver, que trouxe à superfície com certa dificuldade por causa do peso da pedra a qual os braços rígidos do morto se agarravam. Okino levou o corpo de volta à praia, onde encontrou o velho servo de Takadai gesticulando desesperadamente. O corpo foi levado a Kamakura, onde foi enterrado. Comovida, Okino fez um voto, se comprometendo a nunca se casar com ninguém. Não amava Takadai, é verdade, mas ele a amava e morrera por ela. Se algum dia se casasse, o espírito dele não descansaria em paz. Assim que Okino tomou essa generosa resolução mental, uma coisa estranha aconteceu. As gaivotas, que eram especialmente raras na baía de Oizo, começaram a se dirigir para lá em grande número. Elas pousaram no exato ponto em que Takadai se afogara. Em dias de tempestade, ficavam sobrevoando o local, mas nunca iam embora de lá. Os pescadores consideravam aquilo um acontecimento extraordinário, mas Kino sabia que o espírito de Takadai devia ter se transferido para as gaivotas e rezava por ele com frequência no templo. E com suas parcas economias construiu uma pequena tumba consagrada à memória de Takadai Jiro. Quando Kino tinha 20 anos de idade, sua beleza tornara famosa e muitos foram os pedidos de casamento que recebeu. Mas ela recusou todos e manteve o voto de celibato. Durante toda a sua vida, as gaivotas continuaram a frequentar o local onde Takadai se afogara. Ela morreu no mar em meio a um terrível tufão, 9 anos depois de Takadai. E desde então, as gaivotas desapareceram, o que era um sinal de que o espírito não mais temia que Okino viesse a se casar. Fim. Bom,
Eu espero que vocês tenham gostado. Tem várias histórias clássicas de terror japonesas, de espíritos, enfim, para contar. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.